Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos em Cristo, nós hoje celebramos a memória de um dos grandes da Igreja Católica, Santo Irineu de Lyon, o último que foi feito doutor da Igreja por Roma. E Santo Irineu é daqueles que o Evangelho fala para nós hoje, a respeito do qual, pelos seus frutos, nós podemos reconhecer a grandeza de quem ele era. Foram grandes os seus frutos, que chegam até nós no século XXI, ele que viveu no século II depois de Cristo. Irineu nasceu no Oriente, na região da atual Turquia, em Esmirna, no ano 125, ou seja, quase 100 anos depois de todo o mistério da paixão de Cristo ter se realizado, né? A sua crucifixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus. Já se haviam passado 100 anos de tudo aquilo, e a igreja já tinha passado por uns maus bocados. Tinha crescido bastante, muita gente já tinha morrido, muita gente já tinha sido martirizada, especialmente por causa da perseguição de Nero, e ela já estava mais consolidada e espalhada por vários lugares. Irineu teve o privilégio de ser formado, em certa medida, por Policarpo, o bispo da região onde ele estava. E Policarpo teve o privilégio de ser formado por São João Evangelista, aquele que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. Pensa só, nós estamos falando de Jesus, São João, primeira geração, Policarpo, segunda geração, Irineu, terceira geração após Cristo. Os resquícios ainda da era apostólica estão ali muito vivos. Já acabou a era apostólica, mas a coisa ainda está viva, está forte, está intensa. E com Policarpo, Irineu aprendeu muitas coisas, como, por exemplo, a tradição da igreja, a catolicidade da igreja, a universalidade da igreja e a profundidade da doutrina de Cristo, que ele recebeu de um homem que teve contato com São João Evangelista. Nada mais, nada menos do que São João Evangelista, o apóstolo amado de nosso Senhor Jesus Cristo. Irineu foi transferido, não sei, eu sei que ele foi para Lyon, na França. Lyon, que naquela época era a capital da França, não existia França ainda, né? Era a Gália, a capital da Gália, e um ponto bastante importante e cosmopolita do Império Romano. Tinha muita gente e tinha muitas coisas romanas na França, como por exemplo os anfiteatros, os grandes anfiteatros, como o Coliseu lá de Roma. Quando Irineu chegou em Lyon, ele na verdade foi para uma cidadezinha chamada Vienne, que fica pertinho de Lyon, uns 30 quilômetros de Lyon, e lá ele se deparou com uma comunidade de cristãos pujante, muito firme. As perseguições que haviam acontecido contra os cristãos, lá na época de Nero, na década de 60, década de 70 do século I, já haviam acabado. Da parte dos oficiais romanos não havia mais perseguição oficial, pelo menos. Mas o povo, movido pelo espírito do mundo, não poderia deixar passar uma comunidade de cristãos tão séria, tão fiel, de homens e mulheres que acreditavam e viviam aquilo que acreditavam, algo que muitas vezes nós não damos conta de fazer, embora acreditemos. E bom, nosso Senhor disse: o servo não é maior do que o seu Senhor. Se ele passou por tudo que passou, por que é que nós não haveríamos de passar? Aquele povo, muito rapidamente, começou a ser perseguido, aquela comunidade de cristãos, muito rapidamente começou a ser perseguida pelos próprios habitantes da cidade de Lyon e região. Eles caçavam os cristãos, eles entravam nas casas dos cristãos. Realmente um movimento de caça absurdo, e os prendiam em prisões absurdas, esperando das autoridades algum posicionamento. O que é que nós vamos fazer com essa gente? Porque na cabeça da população local, os cristãos eram pérfidos. Eles idolatravam um cão amarrado. Eles faziam todo tipo de blasfêmia contra os deuses do Império Romano, que mantinha a unidade e a paz do Império até então. Precisavam mesmo ser assassinados. Mas se a gente olha
sob uma perspectiva mais espiritual, inclusive até um escritor que é ateu considera isso, um historiador que é ateu considera isso, ele diz que os requintes de crueldade e de maldade do povo de Lyon contra os cristãos era algo que beirava o outro mundo. Ele disse algo do tipo. A gente pode acreditar que realmente é assim. O diabo sabe muito bem como acabar com a nossa vida aqui nessa terra, nos deixar transtornados longe de Cristo. Muito bem. Irineu viu tudo isso acontecendo. E no ano de 177, ele partiu para Roma. Lá teve contato com a igreja viva na pessoa do Papa. Teve contato com toda a tradição da igreja até aquele momento, uma tradição de 100 anos. Mas ele, além de estar em Roma e ter contato com essa tradição, e lá ter contato com outros problemas além do martírio, nós já vamos chegar lá, Irineu ainda estava bastante dentro dessa situação dos mártires, do sofrimento dos cristãos em Lyon. E ele escreveu uma carta, tudo indica que foi ele mesmo que escreveu, para mandar para a região da Ásia Menor e contar o que é que estava acontecendo em Lyon. E a partir dessa carta nós temos testemunho de cristãos impressionantes, como por exemplo o de uma mulher chamada Blandina, que era escrava e que foi registrado o seu testemunho justamente pela grandeza do seu sacrifício e da sua paciência na arena em que era martirizada. A sua senhora, a senhora de Blandina, ela era escrava, né? Também foi parar na arena, mas dela não se sabe nem o nome. De Blandina não. A glória de uma escrava que morria por Cristo. E morria por quê? Porque Cristo estava ali, Cristo estava presente, Cristo estava dentro, Cristo estava do lado, e ela sabia que se configurar aos sofrimentos de Cristo era se configurar ao próprio Cristo. Profundamente evangélico isso daqui, profundamente enraizado na tradição cristã. Segurem essa informação. O que Irineu começou a perceber lá em Roma foi o seguinte: a doutrina cristã que se espalhava já naquela época por vários lugares, não tinha uma conexão assim, um meio de comunicação tão eficaz como o Zap Zap naquela época, né? Então, as coisas elas cresciam e às vezes cresciam como um câncer, iam se multiplicando sem que ninguém pudesse ter controle daquilo ali. E começaram a aparecer problemas, talvez até mais graves do que os do martírio, que eram as heresias. Irineu logo se deu conta de que estava rondando as comunidades cristãs ideias pouco cristãs, como por exemplo a ideia de que Cristo, de fato, não morreu na cruz, que seria impossível que Deus, por Espírito, iria se submeter a uma situação tão abjeta como a crucifixão. Um tal de Basílides, de Alexandria, se eu não estou enganado, cristão, católico, professor, começou a ensinar o seguinte: que Jesus, na hora da crucifixão, ele mudou de corpo com alguém que estava passando ali, e no corpo dessa outra pessoa, aquele passante que não tinha nada a ver com a história, assumiu o lugar de Cristo na cruz, e ele, por Espírito, assumiu o corpo desse cara, e olhava para a cruz como que rindo, dizendo: toma. Irineu não fala isso, é claro, né? Nem Basílides, estou interpretando. Mas é uma coisa absurda mesmo, é algo do tipo que ele disse. Cristo olha para a cruz e como que zomba do homem que estava sendo crucificado. Essas heresias começaram a crescer em popularidade, e eu imagino por quê. Porque elas de alguma forma justificavam intelectualmente, embora erradas, mas justificavam intelectualmente que se Cristo não sofreu, a gente não precisa sofrer. O sofrimento de Cristo seria uma piada, bem como o de Blandina e o de todos os outros mártires da região de Lyon. Irineu foi um dos primeiros que começou a combater essas doutrinas heréticas, gnósticas e espiritualistas que desencarnam o Cristo
e fazem com que nós acreditemos, muitas vezes, que não, o sofrimento não faz parte da nossa vida, porque Deus é puro espírito, então nós temos que viver a nossa fé no puro espírito. Nada disso. A nossa fé é encarnada, temos que colocar os pés no chão e com Cristo viver esta vida. Porque, meus irmãos, se Cristo de fato não sofreu o que sofreu, se Ele não viveu aquilo que viveu, como está sendo mostrado para nós nos evangelhos, na tradição da igreja, da parte do testemunho de tantos santos como Irineu, hoje, a nossa vida e o nosso sofrimento, sinceramente, é uma piada. O que as senhoras estariam fazendo aí dentro? O que a gente estaria fazendo, lutando para vencer na vida, entre aspas? Para que aguentar a dor e o sofrimento? Se Cristo é puro espírito e não se encarnou, Jesus é apenas um simulacro de Deus. O corpo de Jesus, na verdade, é só um receptáculo que recebeu o puro espírito de Deus. Então, o que é melhor a fazer? Qual é a melhor coisa a fazer? Sair dessa vida o quanto antes. Vamos viver como puros espíritos. Isso já foi pensado na história da igreja, não deu muito certo, tá? Já vou avisando. Muita gente morreu, muita gente se matou, né? Então, assim, não é um bom caminho. A nossa vida, com os nossos sofrimentos, com as nossas angústias, é o caminho. E é o caminho pelo qual Deus manifestará a sua glória sobre nós, e nós teremos a oportunidade de manifestar a glória dele em nós, livremente, aceitando o sacrifício, como Blandina, que na arena, para se consolar, dizia: sou cristã, não fiz nada de errado. Se temos o Senhor conosco, nós vamos até o fim. Mas se não o temos, de fato, tudo isso parece uma grande loucura. Que Santo Irineu interceda por nós, ele que também foi martirizado, defendeu a fé até o fim e depois bebeu o cálice de nosso Senhor Jesus Cristo, merecendo a glória dos mártires no reino dos céus e hoje também dos doutores, já que ele foi feito doutor da igreja muito recentemente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.